Bom dia, nono ano, tudo jóia, meus amores? Vamos lá para a nossa próxima aula dessa semana, essa semana com novidades, plataforma nova, muito chique, hein? Aguardo vocês lá. Amores, nós vamos continuar dentro do aspecto da asa, vamos encerrar o capítulo, como vocês haviam comentado na live de quinta-feira, o capítulo é bem pequeno, realmente, porque a gente dá só uma passada assim, nos aspectos físicos da asa, dá uma geral, tá bom? Então vamos lá, ó. Hoje nós vamos estudar um pouco do clima, da vegetação e de água, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó, neste mapa. É o mapa do clima. Primeiro mapa, primeiro prestar atenção nisso daqui. O que acontece? O livro, ele vai trazer depois umas explicações, ele vai depois trazer uns exemplos dos lugares que vocês podem olhar com calma, mas eu quero que vocês foquem agora em mim aqui. Esses aqui são os climas que nós temos dentro do continente asiático. Então presta atenção. Quando você pensa em clima, qual é o principal fator que determina um clima em algum lugar? A posição que aquele país, aquela cidade está em relação ao sol. O principal detalhe é esse. Se você está numa região que bate muito sol, vai ser quente, ponto. Certo? Isso daí a gente dá o nome de latitude, ou seja, que é a posição que o país está. Certo? Regiões próximas à linha do Equador serão naturalmente muito quentes. E quanto mais a gente se distancia, menor vai ser a temperatura. É o único elemento? Não, existem outros fatores. Você pode estar perto da linha do Equador, mas está num lugar muito alto. A gente sabe que quanto mais alto vai ficando, a temperatura tende a cair, certo? O ar vai ficando rarefeito. Então, o primeiro elemento é esse. O clima, gente, ele é maior do que a vegetação. Ele é ele que determina a vegetação e não é o contrário. Então, lembrem-se disso. A vegetação, ela determina o clima. O clima determina a vegetação ela responde ao clima. A vegetação se adapta àquele clima, assim como os animais. Eles vão se adaptar àquele clima. Então, se o lugar é muito quente, você vai ter cacto. O cacto ele conseguiu se adaptar àquela região desértica. Lá não é um deserto porque tem cacto, não. Tá? Então, não é a vegetação que determina o clima, é o contrário. Ok? Então, vamos lá, ó. Analisando do sul para o norte. Vamos analisar da região sul em direção ao norte. Analisando aqui a legenda. Ó, esse vermelho é o clima equatorial, certo? Porque está perto da linha do Equador. Ó, essa linha aqui é a linha do Equador. Vocês podem acompanhar lá no seu livro, na página 357. Aí depois a gente vai para o verdinho, que é o clima tropical. E aí assim sucessivamente, ó. Algumas regiões são desérticas, que é o caso desse amarelo, ó, deserto. Tudo isso aqui é deserto. Por isso que eles vão ter grandes problemas com água, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco o mapa para vocês, ó. O Oriente Médio, né, inteiro aqui, ó. Grande parte dele ou é deserto ou é semiárido. Tá vendo por que eles têm tanto problema com água? É uma condição natural, né? Isso aí não é uma condição humana, não é o ser humano que determina isso, mas é uma questão da natureza, certo? E à medida que a gente vai caminhando em direção ao norte, a gente vai observando que as temperaturas elas vão começar a baixar, certo? Olha aqui, ó, essa região aqui da Rússia, por exemplo, tem clima frio, bem frio. Aqui, ó, vermelho, destaque para as altas montanhas. Aqui, no caso, é a região do Himalaia, tá? Então, as temperaturas são bastante frias. Polar, toda essa região aqui ó, apresenta clima polar, quer dizer, tudo praticamente congelado, tá bom? Então a gente tá vendo isso, que isso tá acontecendo, que a temperatura ela vai dando uma caída à medida que você sobe, certo? Isso vai interferir no clima não, na vegetação. Olha o mapa de vegetação. Se vocês observarem e colocar um mapa do lado do outro, você vai ver que um encaixa no outro, ok? Olha aqui. Por exemplo, essa região aqui da Rússia que tinha um clima frio, olha o tipo de vegetação, floresta de conífera, praticamente encaixa certinho. A região aqui polar da Ásia é a região onde você vai ter a tundra, certo? A tundra é uma vegetação típica de região gelada, que fica congelada praticamente o ano inteiro. Deserto, ó, o deserto aparece no deserto. O deserto é nome tanto de clima quanto de vegetação, tá, gente? Deserto aqui. Floresta pluvial tropical. Floresta pluvial tropical é a região que é a floresta que vai acontecer nas regiões mais quentes e mais úmidas, né? Que tem uma umidade maior, tá bom? Esses são os principais climas e vegetações que vocês precisam entender. Aí aqui depois ele vai trazer alguns exemplos para vocês, algumas imagens. Aqui, por exemplo,
Deserto de Gobi, que fica lá na Ásia, é um deserto frio, né? Dá para perceber aqui. Aqui embaixo, a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, gente, é a vegetação que está no litoral do mar Mediterrâneo, certo? Nesse caso, o mar Mediterrâneo e mar Cáspio. Olha que coisa linda. Linda, né? Aqui embaixo, ele traz um outro exemplo para vocês. Floresta pluvial tropical. Floresta pluvial tropical é igual à Amazônia, tá, gente? Floresta pluvial. Pluvial quer dizer uma floresta que tá adaptada a uma região bastante úmida, né? Que é o caso, por exemplo, também na nossa Amazônia também, tá? E da Mata Atlântica, ok? Tá vendo? Vocês podem ver que é parecida com a vegetação aqui do Brasil, certo? E aí, eu quero que vocês prestem atenção nesses destaques aqui, que lá eu tenho uma região que vai ter um clima diferente. Diferente? Não, mas vai ter uma nomenclatura diferente, que é o clima de monção, tá bom? Que são as monções lá na Ásia, que vocês vão acompanhar na página 359, tá bom? Que é o clima de monções. O que vai ter aqui nesse clima de monções? Ele vai ter duas características importantes. Verões úmidos, ou seja, o vento nessa região aqui, ó, tá bom, meus amores da Ásia? Ó, isso aqui é Índia, né, o sudeste da Ásia, Malásia, Singapura. O que acontece nesse período? O vento sopra do oceano para o continente, trazendo umidade, ou seja, chove bastante nessa região no verão. Isso daí a gente vai chamar de, que é o clima de monções, tá bom? O clima de monções caracteriza-se pelo verão úmido, verão muito chuvoso. E o inverno é o contrário, galerinha. No inverno, o vento sopra do continente para o oceano, ou seja, os ventos ficam secos. Então, você vai ter um inverno seco. Então, característica do clima de monção, que vai acontecer aqui nessa região do sudeste da Ásia, né? Do sul aqui da Ásia, perdão. Sul e sudeste da Ásia. Verão úmido e inverno seco, ok? Agora, para finalizar a nossa aula, eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa que está lá na página 360, que é a questão da água. Esse mapa é um mapa que mostra para vocês a disponibilidade de água, metro cúbico por habitante por ano. Então, quanto mais azul, maior a disponibilidade hídrica por habitante naquele local, certo? Então, os azuis escuros, vocês conseguem observar bastante. Por exemplo, aqui no Canadá tem bastante, a população é pequena também, o que ajuda, né? E aí, azul clarinho, coitado, são os lugares que estão com maior dificuldade de disponibilidade hídrica. Se você olhar, olha isso daqui, o norte da África, o Oriente Médio e o sul aqui da Ásia, de uma maneira geral, tem uma falta de água muito grande. E aí vai entrar na questão que a gente viu do primeiro mapa, que é o clima. O clima nessa região tem uma quantidade bastante grande de desertos, de áreas áridas e semiáridas, ou seja, de desertos, de áreas muito secas e de áreas semiáridas, que são áreas áridas, são regiões muito secas também, né? Então, por causa disso, você vai ter essa disponibilidade hídrica muito pequena para a população. E isso vai gerar um outro problema sério, que vão ser conflitos, tá? A gente vai ter um número grande de conflitos nessas regiões aqui muito secas, por disputas pelo rio, né? Para onde o rio passa. Os países vão disputar isso, a gente vai ver isso depois que a gente vai estudar os conflitos, né? Principalmente quando a gente chegar lá no Oriente Médio, a gente vai ver que grande parte dos conflitos se dão pela disputa de água. Tá bom, meus amores? Estudem, façam tudo que está sendo pedido lá na aula e um beijo no coração de vocês. Tchau!